Vamos estar falando sobre depressão, vencendo a depressão. Essa palestra ela é baseada no livro Silas Malafaia. Acredito que a grande maioria que conhece ele é um psicólogo, pastor, muito abençoado. Eu li o livro dele e achei interessante estar trazendo para a igreja esse tema. Depressão no Brasil. No Brasil, 5% da população sofre com a doença, o que significa que mais de 11,5 milhões de pessoas e mais de 18,6 milhões de pessoas, 9,3% da população brasileira, tem distúrbios relacionados à ansiedade. O mesmo neurotransmissor que transmite a depressão transmite a ansiedade também. Por isso que geralmente uma pessoa ansiosa era depressiva, uma pessoa depressiva era ansiosa. A depressão é uma doença muito séria, que especialmente nas últimas décadas, ela tem atingido pessoas de todas as idades, classes sociais, religiões, sendo considerada um mal do século XXI, que pode levar o indivíduo a um estado de agonia e melancolia profunda, e até mesmo ao suicídio. Vocês já sabem, geralmente uma pessoa que comete o suicídio, ela está doente, porque uma pessoa que ela está sã, que ela não tem problema nenhum, ela não faz isso, ela não tira a própria vida. Então, quando vê alguém reclamando, a vida não tem mais graça, eu não tenho mais prazer na vida, eu quero morrer, é sinal de alerta, tá? Muita gente pensa que a pessoa quer chamar atenção, não é chamar atenção. Antes da pessoa vir a cometer o suicídio, primeiro ela dá os índices de que ela não está bem. A despeito da agitação, as causas, algumas coisas, eu vou falar sobre algumas coisas que deixam a pessoa ansiosa. A agitação, a competitividade e o estresse da vida moderna cooperam para que cada vez mais gente sofra de algum tipo de transtorno emocional. Então, toda essa vida que leva de agitação, de correria, de competição, pode levar a pessoa à ansiedade. Ansiedade, depressão, inclusive a depressão. Essa enfermidade, às vezes, demora a ser diagnosticada e tratada, devido à dificuldade de ser indicada pelos diversos e variados sintomas. E até mesmo o preconceito e tabu com que o problema é encarado, tanto na sociedade como nas igrejas. Então, normalmente, as pessoas, essa doença, ela acaba não sendo muito identificada. Por quê? Até mesmo a própria pessoa, quando está com depressão, ela se sente mal, ela sente vergonha de dizer como as pessoas vão encarar, como as pessoas vão aceitá-la no trabalho, na sociedade e até mesmo na igreja. Que vocês vão ver mais para frente, que muita gente acaba pensando que é demônio, que é falta de Deus na vida, mas não é nada disso. Assim, muitas pessoas com a depressão demoram a buscar ajuda de um especialista, ou porque elas não associam os sintomas à doença, ou eles não consideram a depressão uma enfermidade legítima e precisa ter cuidados médicos. Então a pessoa acaba demorando para ir atrás da ajuda do especialista, porque muitas das vezes nem a própria pessoa sabe que é uma doença. Então fica mais difícil ser identificada. Um dos principais motivos de as pessoas depressivas terem receio de procurar algum tipo de ajuda é o fato de temerem serem julgadas pela família, pelos amigos ou até mesmo os colegas de trabalho, que por desinformação costumam confundir a depressão com frescura, preguiça, desmotivação e incapacidade de lutar pela vida. Então, muitas das vezes a pessoa está doente, está precisando de ajuda, mas ela acaba não indo atrás por medo de julgamentos, até mesmo
E dali a gente acaba tendo muitos casos assim, de pessoas afastadas devido à depressão. Eu já atendi uma pessoa que ela acabou ficando muito doente, trabalhava em outra cidade e lá ela literalmente surtou. Ela não suportou muita coisa, tentou tirar, ligou para o marido, tentou tirar a própria vida dentro do banheiro do seu trabalho. Porque ela estava muito doente, precisando de ajuda e até então ela não buscou ajuda devida, na hora certa e no momento certo. E ela acabou passando por toda essa situação. Tive um caso também de uma pessoa que ela, quando chegou para mim, ela passava até uma semana sem tomar banho. Se ninguém mandasse, ela não iria. De tanto sofrimento que essa pessoa veio passando no decorrer da vida. Ela ainda brincou comigo, ela falou assim: fica tranquila que hoje eu tomei banho para estar aqui, tá? E dali a gente conversando tudo, ela disse assim: eu não sou essa pessoa que você está vendo, 53 anos, eu sou bonita, eu sou loira, eu sou bem arrumada, esses cabelos brancos eu não costumo deixar, e ela falou assim: essas rugas que você está vendo aqui na minha testa não são minhas. Aos 32 anos eu as adquiri devido a tanto sofrimento que eu não sorria mais, eu ficava assim, ó. Falou: meu maior desejo é tirar isso. E a gente veio trabalhando, conversando muito, eu dando algumas coisas, alguns vídeos de alguns profissionais para ajudá-la. Quando, depois de um tempo, ainda bem que eu atendi a filha dela junto, senão eu não a teria reconhecido. Quando eu cheguei na recepção, tinha outra pessoa ali, uma pessoa linda, irreconhecível, loira, muito bem vestida, muito bem arrumada. E depois ela acabou indo para uma clínica de estética, tirou as rugas. E uma pessoa que não tomava banho, que não tinha coragem de passar um creminho no corpo, depois que ela começou a ir, ela começou a deixar as coisas acessíveis, porque ela já tinha perdido o gosto pela vida, devido a todos os sofrimentos com o marido, o pai acamado, que ela cuidou até a morte, depois era a mãe acamada, muita coisa. E graças a Deus, depois ela mandou uma mensagem, um relato, agradecendo, dizendo que estava realmente no fundo do poço, e graças a Deus ela conseguiu sair. Só para vocês terem ideia como essa doença faz, o que essa doença faz com a pessoa. Leva a pessoa, se não tomar cuidado, como foi falado, até mesmo ao suicídio. Depressão pode ser espiritual? Eu vou trazer para vocês uma fala de uma doutora, pastora, psicanalista. Ela fala assim, que dentro da psicanálise clínica tem uma sigla chamada STR, Síndrome de Traumas Religiosos. Ou seja, a mesma fé que te liberta, ela pode te matar. Se a pessoa não tiver conhecimento, ela irá morrer por religiosidade. A pessoa ficará presa apenas na lei do Velho Testamento e irá se esquecer da graça. A lei é legalista. Por exemplo, você matou, você irá morrer, como se tudo fosse demônio e não graça. É a pastora psicanalista Ângela Cirilo. Então aqui está falando que a mesma fé que liberta a gente, se não tomarmos cuidado, pode nos matar também. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar sobre pastores que acabam se suicidando. Aí, lá na clínica, alguém me perguntou assim: mas será que não é por culpa? Por alguma coisa? Talvez. Ou porque a responsabilidade dele é tão grande de espiritualmente ajudar todo o povo, que quando ele fica doente, ele não se acha no direito de buscar ajuda. Dali é onde ele acaba não dando conta, não conseguindo e vindo até mesmo ao suicídio. Essa questão da culpa, eu vou fazer uma colocação também.
Dali, essa parte que fala sobre, eu já falo o caso, eu quero falar, sobre a pessoa ficar presa na lei. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados com ele. Inclusive, eu tive um caso na clínica de uma senhora de 73 anos que foi muito assim comovente. Ela chegou depressiva, havia perdido o esposo na pandemia e começou ali os atendimentos todos. Um dia ela chegou para mim e disse assim: olha, eu estou curada, graças a Deus, porque eu entendi que quando Jesus morreu naquela cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados e ansiedades. Então a gente não tem que carregar nada. Nós temos que levar uma vida leve. Nós temos que viver bem, viver tranquilos. Daí eu disse assim: que bênção, eu creio. Eu acredito sim na cura, na vitória. Eu acredito que o Senhor curou a senhora. Mas venha mais 4 atendimentos para a gente ter certeza que a senhora realmente está bem. Assim ela fez. Ela foi os 4 atendimentos, cada dia melhor. Ela foi curada e começou a curar as outras pessoas também. Então teve algum propósito, tudo aquilo na vida dela, né? Antes de passar, só sobre culpa, que eu ia comentar. A importância de termos psicólogos cristãos. Eu estava na clínica, acredito que umas 2, 3 semanas, no intervalo, com a porta da minha sala aberta, alguém ligou querendo passar para um psicólogo que fosse cristão. A pessoa da recepção disse assim: temos 2 de religião diferente, mas são. Com quem você gostaria de passar? Ele disse assim: com quem tiver uma agenda mais rápida. Bem nesse dia tinha um encaixe. Eu encaixei a pessoa chegou. Um jovem da igreja, há 7 anos atrás, ele tinha uma namorada e ele acabou ficando com a namorada antes do casamento. Nisso ele foi tomado por um sentimento muito grande de culpa. Mesmo que ele se casou, tem filha, tudo, passaram-se 7 anos, ficou uma voz na cabeça dele. Assim, você já está em pecado mesmo, blasfemando o Espírito Santo e acabou para você. E aquela voz ficava o tempo todo, e ele repreendendo, ele se desesperava, repreendia no trabalho, em qualquer lugar, e aquele sentimento de culpa ali tomando conta da mente dele. Quando ele foi, a gente conversou, desconstruiu algumas coisas ali, disse para ele que a nossa mente, ela se chama mente porque ela mente para nós. Não sei se alguém aqui já sabe, mas os chamados pensamentos negativos é a nossa mente mentindo para nós. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Por isso que é muito mais fácil, quando vem um pensamento negativo, a gente aceitar como verdade. Por quê? Porque para desconstruir o pensamento negativo, exige pensar. E muitas das vezes o nosso cérebro não quer pensar. E outra coisa também, nosso cérebro leva 5 segundos para processar uma informação. Por exemplo, vem um pensamento negativo, venha logo em seguida com um positivo para desconstruir aquele. Então a última informação que o nosso cérebro irá processar é o positivo. Aí causa aquele alívio. Pode passar. Sendo assim, abordaremos esse assunto à luz da Bíblia, analisando o que é a depressão, quais os sintomas e as formas de tratamento mais comuns. Tomamos o exemplo de alguns personagens bíblicos que sofreram de depressão, ressaltando algumas técnicas que Deus usou para curar os seus servos, a fim de esclarecer dúvidas sobre essa enfermidade e ajudar a igreja a lidar melhor com pessoas depressivas, identificando o problema e incentivando-as a procurar tratamento. Então a gente vai falar sobre alguns servos de Deus, alguns homens, né, que entraram para a história, que tiveram também seus momentos depressivos e Jesus os tratou. Eu vou falar desse percentual, mas eu acredito que isso veio antes. O percentual cada vez maior de brasileiros sofre de depressão, e a pandemia de Covid-19 pode ter contribuído para agravar o problema. De acordo com a pesquisa Digitel 2021 do Ministério da Saúde, divulgada na semana passada, em média, 11,3% dos brasileiros relatam diagnóstico médico de depressão.
depressão. É um número bem acima da média apontada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Para o país, de 5,3% é um levantamento anual sobre a saúde nas capitais. E é a primeira vez que traz números da depressão. O levantamento mostrou também que, em média, há mais pessoas no país com depressão do que com diabetes, 9,1%. Doença crônica considerada muito comum. Então, pela primeira vez, após a pandemia, porque a pandemia desencadeou muitos sintomas de depressão, de ansiedade, muita coisa, as pessoas começaram a se desesperar, terem medo, tudo isso ocasionou muita coisa. Antes, a doença que mais pegava era diabetes, agora a depressão já ultrapassou. Só para vocês terem ideia de como essa doença cada vez mais está tomando uma proporção maior na vida das pessoas. A depressão é um transtorno mental que produz alterações do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, relacionada com sentimentos de dor, baixa autoestima, distúrbios do sono e apetite, e até falta de concentração. Então, muitas das vezes, a pessoa, quando ela está com depressão, ela é tomada por uma tristeza profunda. A depressão, muitas das vezes, ela é coisas do passado que a pessoa não superou. E a ansiedade, coisas do futuro que ainda não chegou. Por isso que é necessário a pessoa estar no presente, estar nesse momento. Eu vou trazer também alguns casos da depressão. A depressão, muitas das vezes, ela não é ocasionada por alguma coisa que aconteceu. Pode ser algum trauma na hora do nascimento, que a pessoa acaba passando. Por exemplo, a mãe teve algum trauma, igual tive um caso que a mãe, na hora que a criança nasceu, a mãe teve, como que fala? Um AVC. A mãe teve um AVC, bem na hora do parto da criança. Depois, o pai da criança, a criança acabou sendo criada sem pai. Então, tudo isso já foi uma carga que essa criança veio trazendo. Chegou na adolescência, ela passou por uma situação que ela não gostaria, frustrante, acabou desencadeando a depressão na vida dela. E cientificamente comprovado que a criança, desde que está na barriga da mãe, qualquer evento, qualquer acontecimento, a criança absorve, porque a voz da mãe vibra dentro da barriga para a criança, e toda a movimentação do lado de fora a criança sente também. E essa doença, por favor, indivíduos que passaram por algum trauma ou instabilidade emocional forte, como a perda de um emprego ou um luto, estão mais propensas a desenvolver a doença. Não significa que todos vão desenvolver, não é isso, porque tem pessoas que já têm uma predisposição maior. Tem gente que vai perder o emprego e vai ficar tudo bem, só que em compensação já tem outros que não vão, porque depende da estrutura emocional de cada um. De acordo com a OMS, as mulheres estão mais suscetíveis a quadros depressivos do que os homens. Então, as mulheres, elas acabam tendo uma facilidade maior, devido, né, questão hormonal, então envolve muita coisa. A depressão também pode resultar, em seus casos mais graves, no suicídio. Vocês viram, né, que teve casos recentes aqui no Jardim Moreira de pessoas que vieram se suicidar. A grande probabilidade é que essa pessoa estava com depressão, porque, como eu falei no início, uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, ela jamais tira a vida. Outra coisa, a pessoa, ela não quer tirar a vida. Ninguém quer tirar a vida, ninguém quer morrer. A pessoa quer matar a dor, ela quer matar o problema, é o que ela está vivendo. Tanto que já teve situações onde pessoa que foi se enfocar, depois tinha marca de unha, porque na hora que ela vê que ela está morrendo, ela se desespera e tenta tirar a corda. Então pode ver que realmente a pessoa não quer morrer. Principalmente quando a doença não é diagnosticada e tratada. Então o risco do suicídio é muito maior. Anualmente, 800 mil casos de suicídio
pessoas se suicidam no mundo. A doença pode ser caracterizada como leve, moderada ou grave, variando de acordo com a intensidade dos sintomas. No quadro leve, a pessoa ela pode ser afetada, pode encontrar dificuldade para realizar trabalhos simples e atividades sociais. No leve, para a pessoa limpar uma casa, fazer alguma coisa que ela já fazia, pode ser algo muito difícil. Socializar, conversar, sair com pessoas, isso ela já vai parando de fazer essas coisas, sem grande prejuízo. Porém, durante um quadro grave, o indivíduo não será capaz de realizar uma função social. Quando a pessoa está numa depressão muito grave, ela não consegue desenvolver nenhum tipo de trabalho, ela não consegue socializar. Eu vou trazer um caso para vocês. Na verdade, esse caso eu não atendi. Eu conheci há muitos anos atrás, eu nem pensava em ser psicóloga. Uma pessoa da igreja, ela tinha um esposo onde ela vivia o tempo todo por ele e para ele. Deixava de ir na igreja, até não estou dizendo que a causa é essa, mas ela que relatou isso, para ficar ali servindo o tempo todo com ele. Só que um dia esse esposo foi embora, abandonou ela, deixou ela com os filhos em casa. Ela acabou caindo numa depressão muito profunda. Nisso que ela ficou muito doente, a casa era grande, ela tinha uma irmã que precisava de um lugar para ficar, levou para casa. O cunhado, para ajudar, ainda acusou dela que ela estava doente, gerou uma gravidez, ela não conseguia cuidar nem dela, essa criança acabou sendo adotada por outra família e ela saiu dessa depressão, só que de vez em quando, nisso ela começou a ir para a igreja todos os dias, ela não perdia um culto. Quando não tinha uma igreja nem na outra, ele ia de manhã, à tarde, à noite. Mas, como a depressão não foi tratada, o buraco na alma dela que ficou, de vez em quando ela caía num quadro profundo de depressão. De ficar na frente da televisão parecendo um robô, assim, ela literalmente ela não tinha movimento nenhum, ela não tinha nenhuma expressão facial. Se alguém falasse para ela tomar um banho, ela tomava, se alguém falasse não tomava, não se alimentava, foi uma situação muito difícil. Esse marido não voltou, até hoje ela fala, o meu esposo, ele acabou tendo filhos, foi morar do lado da casa dela, e ela, literalmente, ela parou no problema. E vocês vão ver mais à frente que fala que tudo na nossa vida que acontece, a gente precisa continuar. O que passou, passou. A gente precisa prosseguir, mesmo diante de toda aquela situação, mesmo diante do problema. Porque senão a vida da gente fica parada ali, como se fosse um buraco na alma, que não é fechado. E daí, continuando, a doença pode ser caracterizada como leve. Aí, como eu já li, a pessoa não consegue desenvolver uma função social. Deixa eu passar. As principais causas da depressão são muitos e variados os sintomas que caracterizam o quadro depressivo, entre os quais podemos destacar ansiedade, sentimentos de culpa, vazio, tristeza, desesperança. A pessoa perde esperança na vida, nas coisas, pessimismo, para mim não dá certo, nada dá certo, nasci para sofrer, a minha vida é o sofrimento, apatia, impotência e inutilidade, é tomada por todo esse tipo de sentimento, ela se sente inútil diante da situação, baixa autoestima, por isso que a pessoa não toma um banho, não se arruma, não se cuida. Na clínica, uma das coisas que a gente já, desde a faculdade, a gente já aprende a observar é como a pessoa está vestida, como estão os cabelos dela, se ela está arrumada, porque tudo isso pode identificar um quadro de depressão da pessoa. Perda de energia, interesse pela vida, por atividades que antes eram apreciadas como prazerosas, aí já a pessoa já vai perdendo a graça, já vai perdendo o prazer, inclusive o sexo, a pessoa vai perdendo também a vontade, ela é tomada por insônia ou demasiada sonolência, a falta do sono ou
pode perder, fadiga e lentidão de movimentos, grande dificuldade de concentração, memorização e de desenvolver tarefas que exijam um pouco mais de raciocínio, inquietação, irritabilidade, impaciência e mau humor, pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Esses sintomas podem vir acompanhados de palpitações, vertigens, problemas de digestão, dor de cabeça e outras dores crônicas, e a pessoa vai se isolando socialmente, ela vai saindo, ela vai se afastando, ela já não está mais interagindo com o povo, já não está mais conversando. E a socialização é uma coisa muito importante. É muito importante que as pessoas estejam sempre em grupo, conversando. Como está falando, mais uma vez, relacionado ao suicídio, eu vou trazer mais um caso aqui para vocês. Eu como adolescente, eu conheci uma pessoa, conversei, brincava até na rua com o filho dela, tudo. Depois eu me mudei, estudei, me formei. Essa pessoa encontrou meu pai e falou assim: minha sua filha é psicóloga, né? Meu pai falou sim, eu estou precisando de uma. Aí meu pai chegou para mim e falou, só que minha filha é muito correria. Chego, vou lá, vejo eles, eu não tenho tempo para estar na casa das pessoas. Até a família, a gente acaba se encontrando mais nas festas, nos eventos. Daí eu deixei o meu cartão para meu pai levar para ela. Só que meu pai esperou ela buscar, ela não veio, a depressão se aprofundou. O que ela fez? Se suicidou. Eu estava no meu trabalho, quando eu recebi a notícia, eu não acreditei. Uma pessoa crente que estava ali, uma depressão grande, doente, não se tratou, não se curou e veio se suicidar, cometeu suicídio. Não era uma pessoa que ela tinha nem, acho que uns 50 e poucos anos, e acabou tirando a vida dela, devido a não ter sido tratada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão da criança. Crianças e jovens também podem ter depressão? Sim. Jovens e até crianças podem ter depressão devido a algum problema psicológico, predisposição genética, como eu falei, às vezes lá na família, a avó, o pai, alguém ali teve depressão, então as crianças também podem ter essa predisposição. Predisposição não significa que vai ter, mas caso houver um fator estressante, por exemplo, um trauma ou qualquer coisa desse tipo, pode desencadear sim disfunção hormonal ou emocional, perdas, luto, abusos. Os pais precisam ter cuidado com os filhos e sempre estarem atentos a qualquer mudança brusca no humor, no comportamento. A criança e o adolescente, eles demonstram a depressão diferente do adulto. O adulto se isola, fica aquela tristeza profunda, não quer sair, deixa de fazer as coisas. A criança, ela demonstra o comportamento quando ela está com depressão, com irritabilidade, estresse, nervosismo, agressividade. Então, quando vê uma criança ou uma adolescente tendo esse tipo de comportamento, é momento de ficar em alerta. Queixas constantes em relação aos problemas físicos, perda de apetite, agitação, ansiedade ou aquele pânico excessivo, aquele medo sem motivo, de repente desesperado, não quer dormir só, não quer ficar só, baixo rendimento escolar e isolamento social repentinos. Quando eu me formei, assim que eu me formei, eu comecei a atender, veio uma criança de 6 aninhos com depressão. Uma tristeza profunda, que dava dó de ver a situação daquela criança. E eu perguntava alguma coisa, eu falava para ele fazer um desenho e dizia assim: eu não sei, eu sabia, vai esquecendo. Eu não me lembro mais como faz. Um dia essa criança me falou assim para mim: você bate na sua filha com chinelo? Eu falei assim: eu não bato na minha filha. Ele disse assim: a minha mãe
fica me batendo com o chinelo dela. Será que ela não percebe que se quebrar ela não vai ter dinheiro para comprar outro chinelo? Porque o pai estava na cadeia, a mãe estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Então ele sempre me falava com 6 aninhos: eu quero crescer logo para trabalhar e ajudar minha mãe a colocar dinheiro em casa. E aí, ouvindo essa criança dizer isso, eu chamei a avó, a mãe, para conversar e falei para eles e falo para vocês também. As crianças não têm que saber dos problemas dos adultos. Independente se a situação financeira está difícil ou não, se não temos dinheiro para pagar nossas contas, nós temos que dar um jeito ali para a gente adulto. Por quê? A estrutura emocional da criança, ela não está pronta, não é como do adulto, não está formada. Então, para a criança, é tudo, por exemplo, é 880. Teve uma menininha que pediu algo para a mãe dela falou: não tem dinheiro para comprar. Ela chegou na escola e falou: eu e minha mãe estamos passando por necessidade em casa. E por quê? Porque não teve dinheiro para comprar algo que não era uma necessidade. Então, a criança, ela entende as coisas dessa forma. Outra coisa, quando os pais brigam, a criança pensa que ela é culpada. Quando os pais brigam, se separam, qualquer coisa, ela se toma como culpa. Aquele caso que eu falei para vocês sobre o adolescente que a mãe teve um AVC quando ele foi nascer, um dos motivos também é ter tido a depressão, ouvindo a vida dele, o caso dele, ele se sentia culpado. Ele achava que a culpa era dele. Se ele não tivesse nascido, a mãe não teria o AVC. Então, até isso, ele se sentiu culpado durante muito tempo. Até a mãe falava: não, você não teve culpa nenhuma. Poderia ter sido qualquer outra situação. Você não teve culpa que isso me aconteceu. Vamos falar agora sobre as dificuldades para o tratamento. O tratamento adequado pode ajudar a maioria das pessoas que sofrem de depressão a reequilibrar-se e ter uma vida saudável. Por que então é tão difícil tratar os depressivos? Porque, como dissemos, a desinformação e preconceito contra quem assume estado depressivo, especialmente no meio evangélico, embora devesse ocorrer o contrário, visto que a igreja é um hospital, um lugar de cura e restauração. Então, está falando que a dificuldade que tem em tratar é por isso, devido à desinformação que as pessoas têm, que acabam tendo um preconceito desnecessário, sendo que a igreja é hospital. Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, mas tal coisa não deveria acontecer dentro da igreja. É igreja. Me ofenderam na igreja. Falaram isso de mim. Ah, porque a pessoa fez isso e isso. Não vou lá mais. Gente, a igreja é um hospital. As pessoas estão aqui para serem tratadas, para serem curadas. Elas não estão assim totalmente libertas e prontas. E quando a gente entende dessa forma, fica muito mais fácil tolerarmos o outro, os erros, as fraquezas, as dificuldades da pessoa. Aqui fala: por que isso acontece no nosso meio? Por que as pessoas têm essa visão distorcida da situação? Porque muitos cristãos acreditam que todos os problemas mentais e emocionais são de ordem espiritual. Assim, eles imaginam que uma pessoa depressiva é fraca na fé ou está em pecado. Ou pior, está possessa por algum espírito demoníaco. Isto ocorre normalmente porque o depressivo fica triste e apático e pode deixar de orar. A pessoa não está conseguindo, porque assim, a pessoa, como foi falado lá atrás, o cérebro dela está devagar, a pessoa está praticamente parando tudo. Como essa pessoa vai conseguir ler a Bíblia? Sendo que ler a Bíblia é um exercício para o cérebro. Como a pessoa vai conseguir parar para orar? Como a pessoa vai ter força para estar vindo na igreja, se ela está doente, ela está deprimida, ela está depressiva? E até a pessoa, ela pode até pensar que Deus o abandonou. E até ser levada a pensar que Deus o abandonou. Somos uma unidade psicossomática. Somos uma tríade: corpo, alma e espírito.
psicossomáticas, começa a vir para o corpo e forma de vários tipos de doença, vários tipos de enfermidades. 90% das doenças das pessoas tem uma raiz na alma. 10% pode ser o que foi falado lá atrás, né? Algum defeito no útero, alguma coisa da genética, algum trauma, mas 90% tem uma raiz na alma. Por isso que nós temos que estar com as nossas emoções muito bem resolvidas, porque o corpo é esse que vocês estão vendo, a alma são os nossos sentimentos, e o espírito é aquele que tem que estar bem com Deus, né? Tem que estar ligado. Por isso que é importante a meditação, a pessoa orar, a pessoa ir da igreja, a pessoa ter aquele momento para ela jejuar. É a hora que ela está tendo aquele contato com Deus que é necessário para alimentar o espírito dela. Uma das coisas também que ajudam muito nessa questão emocional são os exercícios físicos. Eu sempre falo para as pessoas, se exercitar, caminhada, andar de bicicleta, não é para você ter um corpo bonito. Também ajuda no corpo, claro, ajuda a evitar algumas doenças, tudo isso, porque o exercício físico ele é ótimo, mas também para o bem-estar emocional e psicológico que causa na pessoa. O exercício físico, ele diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, ajuda a aumentar a dopamina, serotonina, que são hormônios da felicidade. E outra coisa também, mais uma dica bem interessante: quando nós começamos a agradecer, a gratidão cientificamente comprovada, ela ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta a dopamina, que é o hormônio da alegria. Então, assim, é começar a agradecer mais, para ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Entretanto, há certas doenças que estão relacionadas a problemas hereditários, ou congênitos, defeitos adquiridos no útero, como foi falado lá atrás. Alguém da família já tinha os problemas, aí acaba alguma situação desencadeante, algum trauma, a pessoa tem também. Mas caso a pessoa viver, mesmo que tenha depressão, essas coisas na família, a pessoa viver uma vida muito tranquila, uma vida diferente, não passar por nenhuma situação traumática nem desencadeadora, a pessoa vai viver uma vida sem ter aqueles problemas. Há transtornos emocionais, alterações hormonais, cerebrais, como é o caso da depressão. Então, orar como parte do processo terapêutico. Orar é um processo terapêutico. Contar os problemas para Deus ajuda a sarar a alma e a fortalecer o espírito abatido da pessoa enferma. Não precisa parar, ajoelhar, não. Pode se lavando a louça mesmo. Claro que orar ajoelhado é bom também, mas se não puder, naquele momento que você estiver ali lavando uma pilha de louça, meia hora, 40 minutos, orar é o momento que a pessoa está em contato com Deus. Ela está fortalecendo o espírito, contando para Deus todos os problemas dela. Então é terapêutico também, verbalizar, falar, dizer. Tem gente que fala assim, mas Deus já sabe, eu não preciso falar. Precisa sim, para Ele saber quando você está precisando da ajuda dele. Todo cristão de bom senso e espiritualmente equilibrado sabe que o fato de consultar médicos, buscar atendimentos e aconselhamento com psicólogos, fazer tratamento psiquiátrico e tomar antidepressivos não é pecado, nem diminui a sua fé ou a sua condição cristã. Foi falado muito dessa questão emocional, tudo, mas assim, quando a pessoa, no caso da depressão grave, que ela está ali muito depressiva e tudo, assim como o nosso corpo, às vezes precisa de uma vitamina para se fortalecer, a mente também, alguma coisa aqui está fraquinho, não está funcionando bem, aí entra com o medicamento para fortalecer, para reativar algumas funções cerebrais da pessoa. Então, por isso que é bom a questão do medicamento, o preconceito ser quebrado, porque
ansiedade e muitos outros, é a adolescência, devido a essa questão de mutação, de transformação, que o corpo deles está passando por todo um processo, tanto emocional como físico. Então, assim, entrar numa briga com o adolescente é para perder, porque para o adolescente, ele sempre tem razão. Então, não adianta, a gente vai perder. O que a gente tem é, até os 12 anos, a gente fala mais, só que dos 12 anos para lá, nós temos que ouvir mais e falar menos. E quando falarmos, pontuarmos. E quando eles estiverem naquele momento de tensão emocional, a gente não levar para o pessoal. Não é com a gente. O problema não é conosco. É deles. É com eles. É alguma coisa que está acontecendo ali dentro deles. Aqui fala que Jesus indiretamente validou o trabalho dos médicos. Quando ele disse lá em Mateus 9:12 que os sãos não necessitavam de médico, e sim os doentes. Então ali Jesus falou que quem está doente precisa de médico, sim. Jesus foi o maior psicólogo que teve na face da terra. O fato de a medicina ter evoluído foi permissão de Deus para o bem da humanidade. Se ele quisesse que a profissão de médico fosse extinta, não existisse, ele teria dado à igreja poder e autoridade para curar todas as enfermidades. Agora vocês imaginam, se Jesus tivesse dado esse poder para a igreja para curar todas as enfermidades, os obreiros teriam que fazer plantão na igreja, porque ia ser muita gente doente, a igreja não ia poder fechar, tem que ficar o tempo todo alguém aqui dando plantão. Então Jesus, ele disse que os doentes precisam sim do médico, né? E vocês veem como a medicina vem evoluindo cada vez mais, graças a Deus por isso, né? E é Deus o quê? Capacitando os profissionais. Aqui pergunta: depressão tem cura? Veremos que o nosso Deus, que é onipotente, também se utiliza dos meios medicinais e terapêuticos para curar os doentes. Você sabia que existem na Bíblia casos de várias pessoas que em alguma fase da sua vida tiveram depressão e que o Senhor usou uma terapia medicamentosa, a psicoterapia e a ajuda espiritual para curá-las? Esse foi o caso do profeta Elias, de Jó, de Davi, do apóstolo Paulo e de outras pessoas anônimas que, em momentos difíceis, vivenciaram a depressão e foram curadas para a glória de Deus. Todas essas pessoas, em determinado momento da vida delas, elas vivenciaram a depressão. E olha que eram pessoas que a própria Bíblia diz que eles estavam em evidência, servos de Deus ali de referência. Aqui fala dos sintomas da depressão de Elias. Elias teve a depressão, ele foi um dos mais significativos profetas do Antigo Testamento. Lá em 1 Reis 17:19, Deus o usou no momento crítico de Israel, quando os profetas do Altíssimo estavam sendo perseguidos e mortos, sob o reinado de Acabe e Jezabel. Então, Elias é comissionado pelo Senhor para confrontar o pecado do rei e chamar o povo ao arrependimento. Vocês sabem dessa história da Bíblia, quando Elias foi chamado para confrontar o pecado, bateu de frente ali com a rainha Jezabel, e chamar aquele povo ao arrependimento. Após a rainha Jezabel ter ficado enfurecida, com muita raiva com mesmo, devido à morte dos profetas, então ele, com medo, temeroso, ele fugiu para o deserto e lamentou-se por sua sorte e pediu a Deus para matá-lo. Elias, que era um homem que quando orava, caía chuva do céu, era o profeta de Deus. Ele viveu esse momento da depressão, onde ele chegou a pedir até a morte para Deus. Ele pediu a Deus para matá-lo, porque ele não aguentava mais viver daquela forma. Assim como muita gente, muitas das vezes, pede a morte, criticam o existencialismo, querem saber por que nasceram devido ao sofrimento. Mas, quando a gente descobre o nosso chamado na terra, porque
nascemos com propósito, a gente entende que nosso existencialismo não é em vão, que Deus tem um chamado especial por cada um. E ele, Elias, que foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo pelos livros e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então Elias teve ali um momento dele de angústia, de medo, de tristeza, de vários sentimentos, onde ele falou: Senhor, eu não sou melhor que meus pais já morreram, leva também, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais tanto sofrimento. O encorajamento na cura da depressão. Se queremos ajudar nós mesmos ou alguém que esteja vivenciando um quadro depressivo, motivando-o a continuar lutando pela vida, então devemos encorajá-lo, em vez de falar asperamente com ele ou cobrar uma melhora instantânea. Então, quando alguém estiver com depressão, quando alguém estiver depressivo, ao invés da gente vir a falar com ele de qualquer jeito, levanta, sai daí. Muita gente já relatou, as pessoas falaram: você tem uma família, você tem uma casa, você tem carro, você tem tudo, por que você está desse jeito? Você tem um marido bom. A pessoa fala: eu me sinto mais culpada ainda. Eu falo: mas que tipo de pessoa ingrata eu sou? Tenho tudo isso, ainda me sentindo mal. Então não ajuda. Falar desse jeito com a pessoa não vai ajudá-la. E exigir também, cobrar uma melhora instantânea também não ajuda. O que resolve é acolhê-la, compreendê-la, entendê-la, deixar a pessoa desabafar, falar do que está afligindo, falar do sofrimento. Aí fala: jamais devemos dizer a uma pessoa depressiva que ela não tem fé, que ela é acomodada, ou acusar de estar em pecado, e exortá-la a fazer algum conserto com Deus. Se conserta com Deus, igual aconteceu lá com o Jó, né? Os amigos dele: ah, você pecou, o que aconteceu, não sei o quê. Quem age assim demonstra falta de conhecimento do problema, falta de sabedoria e de misericórdia, falta de empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro como se fosse a nossa. Paulo faz uma declaração em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas passadas e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não quero saber do passado, o que passou, passou. Quando nós entendermos isso, que houve situações na nossa vida, que aconteceu alguma coisa, uma morte de uma pessoa querida, um casamento que se desfez, uma vida que acabou, um emprego, qualquer coisa desse tipo, a gente entender que aconteceu, faz parte. Precisamos virar a página e darmos continuidade na vida, a gente vai sofrer menos, porque Paulo ele fala, né? Não quero saber do passado, o que passou, passou. O nosso passado não tem que ser uma sentença, mas sim um aprendizado. Vou falar também um pouquinho do perdão. O perdão, quando alguém nos faz algo, ele não vai mudar o nosso passado, mas ele vai ressignificar o nosso futuro. Quando a gente perdoa alguém, ou qualquer coisa que nos ocorreu, que nos aconteceu, além da gente liberar o outro, nós estamos liberando a nossa vida também. Eu tenho vivido muitas experiências dentro da clínica de pessoas que não perdoavam, pessoas de 64 anos, de 70, de 77, que viveu situações na vida dela que ela não conseguia perdoar. Acho que no momento que ela perdoou, ela liberou a vida dela, muitas coisas na vida dela, muita bênção que estavam amarradas, desamarradas e começaram a acontecer. Então, assim, qualquer coisa aí no coração de vocês que estiver precisando perdoar, liberar perdão, libere, porque a pessoa mais beneficiada
beneficiadas serão vocês. As coisas irão acontecer. Tudo aquilo que até hoje vocês quiseram que acontecesse, não aconteceu, irá acontecer. Aqui fala, estou olhando para Cristo, Paulo fala, sei que Ele está comigo e vai me ajudar. Então Jesus é o alvo, a gente tem que olhar para Ele. Independente das situações, das coisas, é para Jesus que nós temos que olhar. Quando você estiver angustiado, desabafa, fale com o Senhor. Senhor, estou deprimido, por exemplo, porque o meu esposo me abandonou, ou porque o meu filho é ingrato e só tem feito bobagens, ou porque o meu melhor amigo ou amiga me traiu. Não remoa os fatos ruins do passado, não fique vivendo no passado, não fica remoendo as coisas ruins que te aconteceram. Em vez disso, conte para Jesus tudo o que você estiver sentindo. Abre seu coração para Ele, conte tudo. O seu passado pode ter muitas marcas, sim, que te levaram a esse quadro depressivo, mas o seu futuro está intacto. O seu futuro, Ele está te esperando. Construa-o, então, com a ajuda de Deus. Então, assim, o nosso passado, aconteceram muitas coisas, sim, mas nós temos um futuro maravilhoso pela frente para nós o construirmos da melhor forma possível e, claro, com a ajuda de Deus. Ouvinte? Eu ouvi agora, né? Tá, ele vai colocar um vídeo para reflexão, para clarear ainda mais tudo isso que eu falei, para fazer sentido para vocês, para uma reflexão dentro de tudo que foi falado aqui. Nós estamos no hoje, é viver hoje, ser feliz hoje, amar hoje, abraçar hoje, beijar hoje, estar no aqui e agora. É isso. Obrigada por vocês terem me ouvido. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.